Olá para você, meu querido aluno do nono. A gente vai iniciar hoje as aulas sobre Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, esse assunto que todo mundo tanto ama, né? Mas ao mesmo tempo é tão assustador. E como começar a falar de Segunda Guerra Mundial sem falar do nazismo, né, meus queridos? Porque o nazismo foi feito para isso. Ele foi projetado para militarizar a sociedade e levar aquela sociedade à guerra. Sem contar que a gente tem uma enorme consequência da Primeira Guerra Mundial, que foi o empobrecimento extremo da Itália, da Alemanha, que foi também a fragilização da condição dos africanos. A África, vocês vão perceber a partir de agora que eles vão começar a lutar pela libertação, né, dessas colonizações que começaram lá no século XIX, e essa tentativa de libertação vai ser interceptada pelas guerras. Então a gente pode olhar a guerra, inclusive, como uma guerra de conquista territorial da parte dos europeus e de opressão, né, de imperialismo. A partir de agora, a guerra não é só entre as potências, mas principalmente para expandir o território de cada projeto político. Os mais interessados em expansão em território, aqui no caso, são os fascistas, né? Tanto que as primeiras investidas deles vão ser nisso, né? Vão ser em dominar territórios que eles consideram estrategicamente bons, né, para eles. E também, por que eu estou fazendo essa introdução, meus queridos? Porque muitas vezes os alunos acabam achando que a guerra aconteceu só na África. Na África não, na Europa, né? Muitas vezes o aluno conclui que o único campo de batalha foi a Europa. Com certeza a Europa foi um grande campo de batalha, mas a África também foi, né? E é pouco mencionado isso, né, galera? Assim como a Ásia. Aliás, a Ásia vai ser o grande foco da próxima grande guerra, que é a Guerra Fria, tá, pessoal? E as Américas, tá? Principalmente a América Latina. Então, logo que vocês abrem a foto aqui a foto que se apresenta na aula, né, na página 162, meus queridos, é a charge de 1940, que representa Adolf Hitler, Benito Mussolini e Hideki Tojo, né? Aqui no caso, que é o primeiro-ministro, né, japonês, que eram também nazistas. Ele tá até salivando aqui enquanto o Hitler fatia a terra, né, do lado do Mussolini também, tá meio que fatiando a terra também, fazendo um movimento para isso, dividindo entre eles o que seria a terra. Pessoal, isso não é exagero. Havia intenções de dominação do mundo inteiro. Na aula anterior eu comentei que ia falar dos nazistas brasileiros e eu acabei nem falando, né? Vocês me perdoam por isso, que eu faço isso em aula às vezes também. Na verdade, o Brasil era um país que tinha um potencial muito grande de ser nazista, na visão do Hitler. Tanto que o Brasil é o país que tem mais filiados do partido nazista fora da Alemanha nazista, da história. Isso é assustador, tanto que, se vocês quiserem pesquisar, pesquisa aí, tijolos nazistas no Brasil. O Hitler até mandou vários presentes para o Brasil na época, né? E por que o Brasil tinha todo esse potencial de ser nazista? Pela imigração, né, europeia que teve aqui, e muitos europeus não eram, diferente dos que eram anarquistas, sindicalistas, haviam também os que eram de extrema direita, que vai se popularizar em 1930, né? Até em Jaboticabal, galera, teve jornaleco realçando Mussolini, e que chegava até a Quinta Quaritinga, né? Só vocês terem uma ideia. E assim, isso tudo aconteceu porque, primeiro, a gente não tinha noção dos campos de extermínio. Tudo isso era ocultado pela mídia. Então toda a atrocidade dos regimes nazistas era ocultado, por sua vez mostravam os avanços. Por isso que é perigoso, né, galera? Quando, midiaticamente falando, você só fica mostrando os avanços de uma civilização e não mostra as atrocidades por trás desses avanços, acaba gerando pessoas que simpatizam com aquela ideia. Foi o que aconteceu com o nazismo. Não é à toa que o Brasil teve o maior partido nazista fora da América. Fora da Alemanha, meu Deus do céu. Desculpa, gente, são muitas aulas por dia, então eu misturo a América com a Alemanha e a Ásia. E assim, né, gente, o Brasil, vamos falar a verdade, olha o tamanho desse país, né, galera? Quantas Alemanhas cabem no Brasil? Era interessante em vários aspectos, né, para os nazistas terem muitos adeptos aqui. Porém, vale lembrar que, óbvio, os arianos menosprezavam os latino-americanos, gente. Na visão deles, nós somos seres inferiores, porque somos frutos de mistura, né, de etnias. Eles consideravam isso uma inferiorização, né, já que eles acreditavam que eles eram puros, né, de raça. Eles acreditavam que pessoas que eram mestiços, como eu, né,
eu e a torcida do Flamengo aqui no Brasil, eles achavam que isso era sinônimo de inferioridade, que a pessoa seria burra, que ela só seria boa para trabalho feito à mão, né, à força. Infelizmente, isso é uma mentalidade, né, que veio do capitalismo como uma forma de valorização do trabalho intelectual e desvalorização do trabalho manual, mas que aqui não é só uma desvalorização do trabalho, já entra numa lógica de racismo, né? Se bem que no Brasil o trabalho capitalista, né, começou com a escravidão, então a gente pode dizer que começou com um intuito racista também. Então, como vocês podem ver, os fascismos, eles não têm uma fórmula totalmente nova, não é uma coisa totalmente nova. Por isso que muitos historiadores e muitos cientistas políticos mesmo, né, filósofos, eles falam, não tem como eu classificar um regime nazista como uma vertente política que não é de direita nem de esquerda. É uma extrema-direita, porque eles copiaram várias ideias da direita, mas também, ao mesmo tempo, trouxeram uma nova modalidade de pensamento, né? A ideia da bruteza, né? Aquela ideia de culto ao corpo físico, culto à guerra, né? E aí, os fascistas começaram a falar de uma ideia de espaço vital, né? Que lembra um pouco o Destino Manifesto americano, mas que é uma visão mais voltada para a guerra, não é uma visão voltada de ocupação de território indígena, né, que seria uma visão meio colonizadora, mas é mais uma visão tipo, vamos dominar todos que são inferiores, né? Se somos os bambambãs, todos são inferiores, então vamos dominar o mundo. Eles chamavam isso de espaço vital, o espaço que sucederia uma ideia de império. O intuito do Hitler era transformar a Alemanha nazista num império. Isso tem que ser muito bem claro para vocês, porque de certa maneira a gente tem que valorizar os países que se colocaram contra a Alemanha nazista, porque o intuito deles, se fosse pelo Hitler, hoje a gente estava falando alemão, né? E a gente estava vendo cinema que realça o herói nazista. Porque os lugares que a Alemanha ocupava, tem um livro do Marc Ferro que é maravilhoso, que é um historiador incrível. Ele comenta muito de que toda vez que os nazistas ocupavam o território, eles se preocupavam em fazer uma espécie de dominação cultural. Então, por exemplo, o cinema só tinha filme alemão, não podia exibir filme de nenhuma outra nação, né? É o que Hollywood faz hoje? Fica aí o questionamento. Então, continuando, ele passa a ser um conceito usado pelo governo nazista e para obter apoio de boa parte da população alemã para os seus projetos expansionistas, o espaço vital. E aqui, pessoal, a gente tem a iconografia, né, do nazismo, que é o Hitler no centro do quadro com uma iluminação em torno dele, como se fosse um escolhido, né, por Deus. Então a gente tem uma representação religiosa, a multidão sendo completamente ofuscada pelas bandeiras do nazismo, como se não importassem os rostos delas, né? Mas sim essa união em torno do líder, o líder conduzindo a nação para a guerra. Afinal de contas, o Hitler está vestido de general aqui, ele não está vestido de maneira formal. A estética nazista na maneira de se vestir realçava muito o militarismo o tempo todo, né? A águia aqui em cima representa o Estado nazista e também representa uma ideia de imperialismo, né? Já que a águia é um animal associado ao imperialismo por ser um animal predador, né, pessoal? Então, como vocês podem ver, o Hitler trabalhou muito na propaganda a ideia de liderança, a ideia de imperialismo, a ideia de que o povo tem que se unir em torno da figura dele e, óbvio, a ida para a guerra, tá bom? Então, uma das investidas de guerra aqui que o Hitler vai fazer e o Mussolini o Mussolini vai ocupar a Abissínia, tá, pessoal? Que agora é a atual Etiópia, tá? Ele vai tentar fazer essa ocupação da Etiópia, porém, gente, vale dizer que falhou, tá? E uma coisa muito louca, isso é histórico, é muito doido isso. Os caras usaram armas da natureza contra o Mussolini, já que o Mussolini tinha uma alta tecnologia de guerra, porque os nazistas e os fascistas investiam muito em tecnologia de guerra, né? Eles tinham a vantagem militar. Porém, a Etiópia, e como as pessoas muitas vezes, né, nativas de um local, eles sabiam os territórios, como eram, como funcionavam, locais que eles podiam se esconder e tudo mais. Além disso, eles também tinham uma coisa que até hoje, eu que sou historiadora, fico, cara, como a humanidade é incrível, né? Eles domesticaram leões, é isso mesmo, eles domesticaram leões
para atacar os italianos. Além do mais, eles usavam também aquelas vespas assassinas gigantes da África para poder, geralmente jogavam, né, a colmeia lá de vespa nas bases italianas e os caras morriam, porque aquele bicho é venenoso, velho. Ele é assassino, né? Então, assim, por mais que realmente eles ocuparam a Etiópia em 1937, não podemos dizer ao todo que, de fato, eles conseguiram dominar. Mas uma coisa chama atenção. As nações, a União das Nações, que deveria, né, garantir que não houvesse guerra, lembra lá do Tratado de Versalhes, que eles falaram a paz agora, né, vai ter que prevalecer, a gente vai evitar a guerra, essa foi a primeira e última, né? Gente, isso só valia para os europeus. Porque, por exemplo, para os africanos, o Mussolini invadiu o território e ninguém ligou. Ninguém considerou isso uma declaração de guerra. Isso mostra muito que a relação da Europa com a África era uma relação imperialista, puramente, né? Tanto que isso que o Mussolini fez não foi considerado um crime de guerra. Invadir um país para tentar dominar ele, né, através de violência. Mas imagina se ele faz isso na Inglaterra, já ia estourar outra guerra já, né? Logo de cara, assim. Mas como fizeram na África, as pessoas não se importaram. Infelizmente, é uma lógica, né, dos imperialistas ter um desprezo pelos países africanos, pelos países sul-americanos, que inclusive o Brasil, tem um desprezo pela Ásia, né? Porque faz parte dessa ideologia ariana, dessa coisa de superioridade. Ah, e uma correção, foi em 1935, não 37, tá? Que ele invadiu a Etiópia. Então, desde que Hitler chegou ao poder, ele passou a desrespeitar sistematicamente a desmilitarização na Alemanha imposta pelo Tratado de Versalhes. Então, em cerca de 5 anos, ele foi de 100 mil soldados do exército dele para 800 mil. E ninguém ligou também. Sabe por que ninguém ligou, galera? Porque o nazismo é de extrema direita. Essa é a questão. Se eles fossem comunistas, as pessoas já estariam... Meu Deus, a gente tem que frear isso. Mas como era uma espécie de ideia que em tese ia combater o comunismo, combater os judeus, eles deixaram rolar. Então, assim, de certa maneira, não foi só a Alemanha que foi culpada pelo nazismo. Foi o mundo inteiro, porque o mundo inteiro viu isso, assistiu isso acontecendo e não fez nada, né? Porque eles acreditavam que isso ia acabar com o comunismo, né? E muitos antissemitas com os judeus, né? Eles viam uma potência militar na Alemanha nazista e na Itália fascista. Eles só não contavam que esse país fosse se virar contra eles, né? E é óbvio que iam se virar, né, pessoal? Então, em 1936, Hitler e Mussolini se uniram compondo o eixo Roma-Berlim. Em seguida, enviaram tropas para a Guerra Civil Espanhola para ajudar os fascistas espanhóis a derrubar o governo democrático daquele país. Pessoal, é o seguinte, na Espanha, em 1936, vai acontecer um conflito armado civil que eles vão chamar de Guerra Civil Espanhola, que é os libertários. O que seriam os libertários? O Exército Libertário, ou Aliança Libertária, eram todas as pessoas que simpatizavam com ideias democráticas, de esquerda, socialista e anarquistas, inclusive, que pretendiam libertar a Espanha daquela tentativa de golpe fascista que estava por vir do Franco, né? E o franquismo, de certa maneira. E aí eles vão entrar numa empreitada, literalmente, contra a igreja, que apoia os fascistas, né, os franquistas, e os próprios membros da igreja vão entrar em conflito entre eles, porque membros da igreja vão fazer parte desses libertários, outros membros vão para o exército franquista. Resultado, acabou que essa guerra civil funcionou de laboratório para o exército nazista e para o exército do fascista, né, italiano. Por quê? Porque o Hitler e Mussolini queriam testar novas armas de guerra e usaram na Guerra Civil Espanhola como teste. Olha que cruel, né, gente? Tem um filme chamado Libertários muito bom sobre a Guerra Civil Espanhola. E muito triste também, porque ao mesmo tempo, os ideais dos libertários espanhóis eram muito bonitos. Eles queriam realmente libertar a Espanha de toda a opressão que ela sofreu, tanto da igreja quanto da direita, né? Eles queriam fazer uma revolução mesmo na Espanha. O que acontece foi que, como em todos os outros países, o fascismo se tornou uma contra-revolução. Por isso que os países capitalistas, os americanos, né, os ingleses, franceses,
olhavam para os fascistas e falavam, ah, deixa aí, porque vai que estoura uma revolução comunista no meu país, eu posso contar com a ajuda deles, né? Só que eles, como eu disse, pessoal, eles não contavam que os fascistas iriam se voltar contra eles também. Porque é isso que é o fascismo. O fascismo é o eu contra todos, né? Então, de certa maneira, o que acontece na Guerra Civil Espanhola é uma tragédia. É uma tragédia, tá? Tanto que o Hitler, ele testa armas de fogo na cidade de Guernica, que é a cidade que, inclusive, vai acontecer, assim, um bombardeio aéreo de... como que fala? Napalm? Acho que é Napalm. Que não é igual o Molotov, é muito mais... Ele inflama muito mais, porque tem elemento químico, né? Então, esse elemento, inclusive, ele é altamente inflamável. Quando tem contato com a pele, ele acaba com a pele toda da pessoa, a pessoa fica em carne viva. Enfim, é a visão do inferno. E esses nazistas, né, vão basicamente entrar na Guerra Civil Espanhola para intervir, só que ao mesmo tempo para fazer o teste de suas armas, e vai dar certo de certa maneira, porque o Franco vai ascender ao poder, né? Só que vai ser trágico para a população espanhola, que vai viver aí por anos sobre uma ditadura extremamente corrupta, onde só a família do Franco enriqueceu em todos esses anos, né? Tanto que esse ano teve até umas manifestações fascistas na Espanha. A galera espanhola pôs os fascistas para correr, porque a experiência que eles têm com o fascismo foi péssima, né? Então, em 1938, após forte campanha publicitária e aprovação por meio de um plebiscito, a Alemanha anexou a Áustria, em um país de cultura germânica, implementando o Anschluss, que é a anexação, que aumenta o território, o arsenal de armamentos e as forças armadas da Alemanha nazista. E aí, também a Áustria, eles falam a mesma língua, tá, galera? Eles falam a mesma língua que os alemães, e o próprio Hitler era austríaco, né? Começa por aí. Aí, durante esse período, o Stalin vai fazer um negócio que todo mundo não vai ficar meio sem entender. Se o objetivo de todo fascista era acabar com os comunistas, colonizar a África, a Ásia, Brasil, né? Por que o Stalin, como comunista, vai lá e faz um acordo com o Hitler? Eu vou explicar por quê. Foi um acordo estratégico. Ele faz um acordo, um pacto que chama Pacto de Não Agressão. Desculpa, gente. Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Tá, pessoal? E por que existia esse Pacto Não Soviético de Não Agressão? Porque para a União Soviética não era interessante ter uma guerra. Eles estavam se desenvolvendo economicamente. Ter uma guerra seria fazer todo o desenvolvimento econômico da União Soviética ser colocado em xeque, entrar em estado de sítio, até certos direitos vão passar a serem caçados durante o estado de sítio, e põe a população num todo para se militarizar, né? Para entrar para o Exército Vermelho, que antes era só uma guarda vermelha mesmo, ligada à história do Trotsky, e para entrar no Exército Vermelho, para entrar na guerra. Então não era interessante para a União Soviética entrar em guerra. Guerra só é interessante para país capitalista, tá? Essa é a real. A guerra só é interessante para um país capitalista, desde que não seja no seu território. Agora, para um país que está num viés econômico socialista, a guerra não é interessante. Então ele vai lá, faz o pacto de não agressão com Hitler, falando que não ia agredir a Alemanha nazista desde que a Alemanha nazista respeitasse as fronteiras da União Soviética. Esse pacto de não agressão foi para desagradar os Estados Unidos, que já estava esperando uma guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética, justamente porque eles sabiam que isso ia enfraquecer a União Soviética e dava para eles fazerem uma dominação capitalista através desse enfraquecimento, né? Indo pela lógica ali do sistema. Então, o que acontece foi que o Stalin freou todo esse movimento. Mas, gente, é óbvio que o Hitler não obedeceu, tá? O Hitler obedeceu até quando ele precisou se preparar para isso, tá? Inclusive, ele vai desobedecer através de uma investida super violenta. Ele vai fazer um blitz na entrada da Rússia, né? Nas regiões ali de Leningrado. E ele vai matar quase, assim, tudo que se mexe eles vão matar. Então, não foi um exército para bater no Exército Vermelho. Foi um exército para matar todo mundo que vivia na União Soviética. Esse era o verdadeiro intuito, né? Então, qualquer civil que estivesse passando foi vítima desse blitz nazista. Então, isso que vai causar a guerra entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Porque, literalmente, enquanto tem o pacto nazi-soviético de não agressão,
não tem guerra. Mas a partir do momento que o Hitler se arma o suficiente para tentar invadir a União Soviética, ou melhor, invadir a Rússia, uma coisa que nunca deu certo ao longo da história, ele vai fazer isso. Na primeira investida, a União Soviética vai sofrer. Tanto que os comunistas, eles anunciaram em todos os rádios, assim, ao mesmo tempo que estava sendo invadido, para as pessoas irem para abrigos, para se protegerem, para se armarem, né? Porque até nessa... Imagina, o seu país está sendo invadido por um país forte, que nem a Alemanha nazista, já não é mais aquela coisa de vamos só criar um exército profissional. Não, vamos criar um exército profissional sem dúvida, mas ao mesmo tempo a população tem que se armar, porque os nazistas não vão só para frente do exército, eles vão para cima do povo, né? Então foi um alarde geral, tá, galera? Um alarde geral. Então esse aqui foi o começo da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, desculpa, gente. Por que ela vai surgir? E na próxima aula a gente vai começar exatamente no ponto, assim, o primeiro passo da Segunda Guerra Mundial, que é a invasão da Alemanha nazista em todas as suas fronteiras ao mesmo tempo. França, Polônia, tudo pegou tudo ao mesmo tempo. Foi uma invasão massiva, tá, pessoal? Depois eu explico mais pra vocês, tá? Então vocês vão fazer pra mim a tarefa da página 167. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula vai estar bem interessante, eu garanto. Segunda Guerra Mundial é uma história longa, né? Apesar de parecer curta, apesar de ter durado pouco tempo, e causou, assim, impactos que eu poderia dizer que até hoje estão repercutindo, né, na nossa vida. Mesmo que a gente fale, faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim, não. E a gente até hoje vê, né, partidos fascistas surgindo aí no horizonte, né, galera? Com os mesmos intuitos de guerra e invasão das fronteiras, enfim, né? Complicado, né, galera? Então um beijo pra vocês e até a próxima.